Nós demos folga ao pastor Temístocles esse fim de semana, para ele dar uma descansada, e eu fui incumbido de trazer a palavra para vocês. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 15. João 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. E nessa noite o Espírito Santo vai falar com você. João, capítulo 15. E o Senhor já me mostrou aqui muitas pessoas com um desejo de voltar a sentir uma alegria. E durante o louvor ele já dizia que hoje essas pessoas vão sair daqui com alegria. Uma alegria única, uma alegria que vem dele. João capítulo 15 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça agora, feche seus olhos, aí onde você está mesmo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do Seu nome e na presença santa do Teu Espírito, Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas aqui diante do Senhor. Eu coloco, Senhor Deus, cada mente aqui, Pai, e eu ordeno agora, em nome de Jesus, que toda obra de Satanás que vem roubar, que vem distrair a mente, eu repreendo você, Satanás, te coloco lá fora, em nome de Jesus. Pai querido, abre os corações agora, Senhor, para receber o alimento puro, Pai, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Usa esse canal, Pai, que está aqui para levar, Jesus, a palavra ao Teu povo, Senhor. Abençoe e desce, Pai, com a manifestação da Tua presença, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês pegaram o boletim aí?
E tem o tema aí, ó, sem mim nada sobra. Sem mim nada sobra. Tem uma passagem na Bíblia e uma história muito conhecida, que é a de Sansão e Dalila. Mesmo quem não, como um amigo meu diz, mesmo quem não sabe pilotar isso aqui, conhece a história, né? Um rapaz novo na célula, ele falou: "Ô, Rodrigo, eu não sei pilotar isso aqui não." Eu falei: "Fica frio que você vai aprender. Pode ficar tranquilo que nós vamos te ensinar." Mesmo quem não sabe, conhece a história de Sansão e Dalila. E Sansão, ele foi consagrado já no ventre da sua mãe como uma pessoa consagrada para Deus. E ali ele nasceu e a mãe dele já foi levando ele nos caminhos do Senhor, e ele chegou a ser um dos juízes, na época dos juízes, que ajudou a liderar os israelitas. Só que o que aconteceu? A Bíblia fala em Juízes 13, 14, que essa consagração dele, essa vida que ele levava, era tão intensa na presença de Deus, que a Bíblia relata assim, em três momentos bem explícitos, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Então ele era uma pessoa, né, a gente sabe e conhece pela força que ele tinha, e quando essa força que vinha de Deus, né, vinha nele, nada segurava ele. Então, nesses momentos é que a Bíblia relata que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele foi usado para guerrear contra os filisteus, que vinham achacando ali os israelitas. Mas Sansão, chegou um momento que ele começou a brincar com essa bênção que ele tinha, com esse dom, com esse presente que Deus deu a ele. E em determinado momento ele conhece Dalila, e ela é usada pelos filisteus para fazer com que ele entregasse o segredo dele, porque eles queriam acabar com ele, porque ele vivia detonando com os filisteus e ninguém conseguia, ninguém podia com ele. E ele mente para ela por 3 vezes, né? Na tentativa dela de querer acabar com ele. Então ela vinha e falava: "Qual que é o teu segredo? Me conta." Ele falou: "Meu segredo é assim, se eu for amarrado com 7 tiras de couro, não vou conseguir me libertar. Então vocês vão poder me pegar." E era mentira. E aí aconteceu isso, os filisteus foram para cima e ele se libertou das tiras e acabou com o couro dos filisteus. Pela segunda vez ele mente para ela: "Olha, se forem usadas cordas que se usarem em mim para me amarrar, cordas que nunca foram usadas, minha força vai ficar inibida." Era mentira. Aí a Dalila chama os filisteus, aí ele estoura as cordas. E a terceira vez ele mente e fala: "Ó, se vocês fizerem 7 tranças de cabelo com os meus cabelos, eu vou perder minhas forças." E aí era mentira de novo. Os filisteus vêm, ele solta as tranças e fica com a força. Na 4ª vez, né, e ela já estava de saco cheio, porque ela falava: "Pô, você não me ama, você só mente para mim." E ele vai e mente de novo para ela, né, falando que se cortasse o meu cabelo, né, se cortar o meu cabelo, eu vou perder as forças. Enquanto que no versículo 20, a Bíblia fala assim, no versículo 20 de Juízes 16: Sansão acordou, mas não sabia que o Senhor o tinha abandonado. Então ele brincou com a bênção, ele brincou com o poder que Deus estava ministrando sobre ele, que ele tinha, e ficou usurpando disso. E aí ele acorda e ele não sabia. E ele achou que iam cortar o cabelo dele e ele ia estar com a força ainda. E aí o Espírito do Senhor tinha deixado ele, né? Então ele brincou com o poder, com a bênção, e o Espírito se retirou dele. E aí que a gente entende, né, que sem a presença do Espírito Santo,
Nada ele podia fazer. Aí ele é preso, é levado cativo, furam os olhos dele. Depois ele até rompe lá, quebra o templo. Enfim, tem todo o resto da história. Mas o que a gente quer trazer é essa questão, que o Espírito deixou ele, né? Então, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É o versículo 5, que Jesus está falando aqui do capítulo 15 de João. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, essa introdução que a gente usou de Sansão é para entender o que acontece, né? Qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente não está conectado na videira, né? A videira é a planta que dá a uva, e Jesus está fazendo essa analogia, né? Está dando esse exemplo, contando essa história, para que nós temos que ser como o ramo ligado na videira, para a gente não perder a vida, para a gente estar conectado nele. Então, eu não sei se você já teve conhecimento dessa passagem, ou já ouviu falar sobre isso, mas eu queria dizer que essa noite, o Espírito Santo que está aqui falando aos corações, vai te conectar de volta na videira. E se você ainda nunca foi conectado, você vai sair daqui conectado nessa videira, porque você vai dar muito fruto, e esse é o desejo do coração de Deus, que você dê muito fruto, porque a primeira ruptura que acontece quando a gente não está na videira é a parceria que Jesus tem conosco. Naquele momento, naquele dia, Deus fechou a parceria com Sansão. E a gente precisa ficar atento para que isso não aconteça. Então, a primeira ruptura é a parceria que Jesus tem conosco, que ela é rompida. Rompe se a gente não está conectado nele. Olha só, no versículo 2 ele fala assim: todo ramo tem que estar em mim. Todo ramo. E aí, da onde vem o vigor da vida? É da conexão que a gente tem com Jesus, que a nossa vida começa a fazer sentido. Olha só, no versículo 4, ele coloca para a gente assim, ó. Ele coloca uma sequência disso. Como é que isso acontece? Como é que é isso, Rodrigo? Como é que... Mas eu tenho que ir lá, ele tem que vir em mim. Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele coloca uma ordem nessa história. Ele coloca uma sequência. Então, primeiro, permaneçam em mim. Então, você em Cristo. Eu e você em Cristo, ele está falando. Isso nos dá a garantia de desfrutar da obra consumada da cruz. Quando eu entendo que Cristo foi para a cruz e Ele morreu por mim, e eu aceito isso, eu começo a desfrutar do que Ele fez. Ele fez. Então eu entendo isso, então eu nele, eu desfruto dessa obra. Ele conquistou para mim e conquistou para você. Então você pode desfrutar da alegria, da vida, você pode desfrutar da salvação, entender a salvação, você pode desfrutar da libertação, de tudo que te oprime, essa coisa que não deixa você dormir, essa insônia que te pega, que você não sabe por quê, essa preocupação excessiva. Ele está falando, você está conectado em mim, eu quero te libertar disso. E Ele vai te libertar disso essa noite. Você vai voltar a dormir, queria te dizer. O Espírito Santo está dizendo. Tem pessoas aqui que não estão dormindo, que você vai voltar a dormir. A partir dessa noite, em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui conectado na videira. Então você começa a desfrutar, eu começo a desfrutar da cura, da autoridade, da vida abundante que a gente ouve na Bíblia. A gente começa a desfrutar do perdão. Cristo nos perdoou, Deus nos perdoa. Eu não preciso viver com culpa. Então, você em Cristo, esse é o primeiro passo, de desfrutar da cura, desfrutar de tudo isso. E o segundo, ele fala, aí é o que depende dele, Ele em mim, Ele em você, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí,
essa segunda parte da parceria é o que vai dar condição para você viver tudo aquilo que você e que eu falo assim, eu não consigo fazer isso. Para você passar sozinho pelas aflições da sua vida. Ele em você, Ele em mim te dá essa condição. Então, o primeiro, eu permaneço em Cristo e desfruto da condição. Segundo, Ele permanece em mim e me dá a condição para passar e para viver sozinho tudo aquilo que eu acho que eu não consigo viver. E aí, a gente vai começar a dar os frutos. E aí que ele fala que se você permanecer em mim, você vai dar fruto. E os frutos são os frutos que vêm do Espírito. Sansão tinha um fruto que era a bênção, que era o dom do poder, da força física. Mas que fruto que você está precisando da parte do Espírito Santo? Ele vai começar a te dar essa noite. Quais são esses frutos, Rodrigo? Olha só, enfrentar situações difíceis da vida. Eu sei que tem muitos empresários aqui, e eu já fui empresário, e eu sei que a situação hoje lá fora, é uma situação difícil, mas a gente não pode embarcar na conversa do Jornal Nacional, do Fantástico, a gente não pode embarcar na Veja. Vocês peguem a Veja dos últimos 12 meses, é só a mesma coisa. E eu queria dizer para você que você em Cristo, e Cristo em você te dá condição para você enfrentar isso. Porque eu sei o que é ter na sua lista de custo uma linha chamada folha de pagamento. E aí Cristo vai te ajudar a você enfrentar isso. Ele vai te ajudar. A gente tem um rapaz, eu sou líder de uma célula, e tem alguns membros da minha célula aqui. Levanta a mão aí, membros da célula. Aí, ó. Aqui também tem, ó. É a nossa célula. A gente tem um rapaz que está chegando, que está conhecendo agora o que é isso aqui, o que é a videira, o que é se conectar na videira, o que é Jesus. E ele está descobrindo isso. E ele trabalha com venda de carro. Eu, inclusive, falei com ele antes de vir para cá. Teve um evento hoje no centro de exposição. Ele falou assim, Rodrigão, vendemos 6 carros, cara. Ele, a loja dele. E a gente tem orado pela vida profissional dele, e ele testemunhou na célula, né? Ele falou assim, ele testemunhou outra coisa na célula, mas isso ele falou para mim. Um dia ele falou assim, já vendi 3 carros hoje. Aí passou mais uns 2 dias, Rodrigão, vendi mais 2 carros, manda o WhatsApp para mim. E eu falo, é Deus, velho, ele te ama, ele vai fazer, ele está passando uma situação bem complicada na vida dele. E esse cara está descobrindo o que é estar conectado na videira. O que é a vida, o que Deus e Jesus está fazendo por ele. Né? Ele vai começar a restaurar em você, olha só, os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, quem conhece, depois quiser ir lá ler na Bíblia, né, no livro de Gálatas, na carta, no livro de Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito. Eu vou colocar alguns aqui, que são aqueles que você, que eu precisamos, e que só permanecendo na videira é que isso vem. Olha só, paciência. Paciência é um negócio que a gente tem que estar em Cristo para poder ter, senão ele não tem. Eu sou o primeiro a puxar a fila e que eu perco a paciência. Né? Alguns que têm mais intimidade comigo sabem que tem que estar conectado, senão a gente perde mesmo. Né? Mas acho que sou só eu, né, que perde a paciência. Né? Tem um outro membro da célula que ele fala assim, Rodrigão, tem coisa que eu não consigo, não dá, tem coisa que não dá. A hora que eu vejo, já saiu. Eu já falei, já mandei o cara para aquele lugar, principalmente no trânsito. Eu falei, trânsito é osso, mas se você está conectado, eu acho que é só com isso, acho que isso só acontece com ele, né? Acho que isso só acontece com ele. E tem essas coisas que são difíceis: a paciência, a paz, a temperança, a longanimidade, né? Aquela pessoa que, se você tem aquele discurso assim, eu tenho pavio curto, você está precisando conectar na videira, meu irmão, que nem eu, porque senão estoura.
E aí, o longânimo é aquele que demora. Aí ele nem estoura mais, porque demorou tanto que já pagou o pavio dele. Então, esse é um fruto do Espírito. Eu permanecendo na videira, isso vai começar a frutificar dentro de mim. O que mais que ele coloca? A benignidade, domínio próprio, e aí entra a santidade, vencer o pecado. Aqui também entra muito esse discurso, isso eu não consigo parar de fazer, isso eu não consigo deixar, isso o Espírito Santo já me falou, Deus já falou que eu preciso parar com isso, eu não consigo. Essa noite, levanta a mão assim, essa noite, né? Eu vou permanecer em Cristo, e Ele vai permanecer em mim. Amém. E você vai conseguir vencer tudo que o Espírito Santo já te mostrou que você precisa vencer. Só com a força dele a gente consegue. Olha só, já falei, né, de palavrão, vício, a malícia, a lascívia, né, olhares maliciosos, mentira, briga, rixas, ira. Tudo isso são coisas que às vezes a gente fica nesse discurso de eu não consigo. Mas permanecendo em Cristo, Ele permanece em você e você vai conseguir fazer isso essa noite, em nome de Jesus. Olha só, outros frutos que Ele vai te dar condição, Ele vai te dar condição de você viver. E aqui começa a entrar frutos que Ele vai usar. Os primeiros frutos é para você, para a sua vida, para Ele cuidar de você, para você viver. E Ele começa a te dar frutos também para usar você para chegar em outras pessoas. Olha só, Ele vai começar a te dar ousadia. Ele vai começar a te colocar situações dentro da sua célula, ou dentro da sua casa, ou onde você trabalha, para você curar pessoas em nome de Jesus. Ele vai começar a te colocar em situações e circunstâncias que você vai ter que expulsar demônios. Essas são frutos que ele coloca. Faz parte do Espírito Santo, vem no pacote, ele vem para me curar, para me ajudar, e ele quer que eu seja usado para outras pessoas. Esse menino que eu falei para vocês, que está tendo essas experiências, eu conheci ele porque eu fui lá vender o meu carro, onde ele trabalha. Eu conheço o dono da loja, mas eu nunca tinha ouvido falar dele, eu fui lá vender o meu carro. Cheguei lá, o rapaz me apresentou ele, e já tinha me dado, o outro rapaz já me conhecia, falou, tem um funcionário meu aqui, começou a se envolver na igreja, mas nunca mais voltou, e ele está passando uma situação difícil, vou chamar ele aqui para você conversar com ele. Falei, não, chama ele aí. Aí comecei a conversar com ele. Sim, numa quinta-feira à tarde, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Se interessa mais pela vida desse rapaz, ele falava para mim. Como? Eu não conheço, estou vendo o cara agora. Não, pergunta para ele. Como é que ele está? E eu comecei a perguntar para ele. Um bate-papo assim, tipo fila de banco, sabe? E aí, como é que está? E o cara, né, começou a destrinchar a desgraça que está a vida dele. Porque está mudando. E aí, o Espírito Santo falou, você vai fazer uma oração com ele. Nisso, o outro rapaz percebeu que a conversa estava caminhando e saiu da sala. E eu pude ficar ali mais à vontade com ele. Eu orei por aquele rapaz, naquele dia. Abençoei a vida dele. Pedi para Deus orientar ele. E passou. Depois eu fiquei ligando para ele. E esse menino já foi 2 vezes na nossa célula. Ele está fazendo o nosso curso, nossa escola Idem. Ele está indo. Desde aquele dia ele não faltou uma aula. E Deus está fazendo uma transformação na vida desse rapaz, que ele testemunhou um dia para mim, depois que eu voltei lá novamente para conversar. Porque aí eu consegui vender o carro também, né? Graças a Deus, eles compraram o meu carro. E é assim que funciona. A gente vai trabalhando para Deus e Ele vai trabalhando para a gente. Ele vai trabalhando na gente e trabalhando para a gente. E aí ele falou assim, Rodrigo, uma outra vez que eu peguei ele para levar na escola Idem, lá de segunda-feira, ele falou assim, Rodrigo, desde aquele dia que a gente conversou, enquanto a gente conversava,
Ele falou, eu não sei o que foi acontecendo comigo. E depois você fez aquela oração comigo, e ele falou assim, daquele dia até hoje, eu não pus mais um gole de álcool na minha boca. Não falei nada de bebida para esse moleque, acha? Que a gente não fala, nunca vamos falar. E ele falou assim, eu não conseguia dormir, eu tinha que tomar 2, 3, 4 latinhas toda noite para eu poder dormir. O menino tem 24 anos. E ele falou isso assim, eu estou dormindo que nem o despertador me acorda mais. Né? E ele está tendo uma série de outras experiências. Por que eu estou falando isso? Porque os frutos que vêm do Espírito Santo, que me usou aquele dia, que eu deixei simplesmente conversando com o cara, é esse mesmo Espírito Santo que está dentro de você, que hoje você já sentiu ele aqui enquanto você louvava, que hoje já fez você chorar, que hoje já fez você lembrar de uma situação da sua vida, que está difícil, que está ruim. Se ele te lembrou essa situação, você trouxe isso na sua mente hoje, é porque ele vai mexer nessa situação da sua vida, e ele vai colocar pessoas na sua frente, para você falar dele. Não precisa eu nem falei de Jesus deliberadamente para ele. Eu comecei a conversar com ele, a acolher ele. A gente está tão carente, o mundo, a nossa cidade, onde a gente vai, a carência é tão grande de palavras da ordem do Espírito, de palavras de paciência, de palavras de benignidade. Aonde a gente vai é só desgraça. Se você não formos os agentes para interferir, o que vai ser? Você acha que eu, pastor Temístocles, pastora Denise, pastor Lúcio, meia dúzia de líder de célula que a gente ainda tem, a gente não dá conta, a gente quer, mas a gente não dá conta, a gente precisa, e Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele vai te levantar como um intercessor do Espírito Santo, e sabe aonde isso vai acontecer? Aonde você trabalha. Veio um monte de nomes na sua cabeça agora. Sabe aonde isso vai acontecer? Aonde você faz suas compras todo mês, naquele mercadinho. Tem uma mulher lá que você sabe que ela está sofrendo. É ali, naquela hora, você vai conversar com ela. Eu já estou vendo hoje, queria parabenizar as pessoas que estão aqui, que trouxeram outras pessoas. Né? Eu fui conversar com duas pessoas, não, eu vim porque o fulano me chamou, está me trazendo. Queria dizer que você que está trazendo essa pessoa aqui, você está levando ela a conhecer a vida verdadeira. Né? Eu sou a videira verdadeira. E queria dizer que você que veio, essa pessoa que te trouxe aqui, ela te ama de um tanto que você não tem ideia o quanto que essa pessoa te ama. Você não tem ideia. E você que veio por conta também, ou porque passou e viu, você não tem ideia o quanto Deus te ama. E fez você pôr o teu pé aqui dentro hoje. Olha só, primeiro, a ruptura dessa parceria. Eu tenho que tenho que conquistar de volta essa parceria, se eu perdi ela. E essa noite você vai conquistar. E aí você vai começar a dar frutos. Olha só, ele vai te dar condição, versículo 12. Ele vai te dar condição. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu os amei. Qual foi a maior expressão do amor de Cristo e de Jesus por nós? Foi a morte dele na cruz. Foi a morte, ele se deu. É o amor incondicional, ele não mediu esforço, não tinha condição. Incondicional. Quando você permanece nele, ele te dá a condição para você viver, porque ele falou, amem uns aos outros, como eu os amei. E aí, meus queridos, viver esse amor incondicional, esse amor sacrificial, a gente não tem condição a não ser com Cristo dentro de nós. Não tem. É por Deus, é por Cristo que eu consegui, naquele momento, expressar aquele amor por aquele rapaz. E é por Cristo, e é por Deus que você vai começar a expressar o seu amor. Aos casados, maridos e mulher, a Bíblia fala que a gente deve... um monte de coisa. Quem está fazendo a escola Idem está aprendendo ali uma série de coisas que Deus nos pede. Algumas coisas Ele nos pede, outras coisas Ele nos ordena. Vocês, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Ele fala assim, homens, maridos, amem as suas esposas como eu amei a igreja. Imagina, você marido, eu marido,
amar a esposa, né? E de repente você tem que ir para a cruz e furar os teus dedos, os pés. Ele tá falando, é isso que ele está falando. Naquela hora que vai azedar, sabe aquela hora que azeda? Todo mundo sabe a hora que vai azedar o relacionamento ali, aquela conversa. Então, naquela hora que vai azedar, Cristo está falando assim, ó, você tem que ir para a cruz. É o mesmo amor. Tem que ir lá para a cruz. Né? Só com Ele dentro de mim, para eu dar conta. Para eu dar conta disso. Graças a Deus, a Juliana não veio hoje, então eu posso falar um pouquinho. Ontem ela estava, foi tão interessante ontem que eu preguei lá na Anísio Haddad, e eu sempre uso, às vezes, algum exemplo dentro da minha casa. Né? Mesmo porque tem que ser transparente. As pessoas que vão na célula, todos nós somos transparentes conosco. Não adianta eu subir aqui e ficar falando da boca para fora se eu não faço em casa. Às vezes é lógico que a gente não faz 100%, né? Porque somos humanos, a gente erra, a gente corrige, a gente pede perdão, ajoelha, enfim. E ontem, eu sabia que ela estava lá, lógico que eu sabia, né? Embora ela não foi comigo, eu não a vi na plateia. Ela estava sentada lá, eu não a vi. E não veio de falar dela, de falar do casamento. E depois eu contei isso para ela, ela falou, foi a minha oração, para você não me ver lá, para você não falar da gente. Aí eu falei, mas hoje você não vai, eu vou falar do nosso casamento. Né? E a minha esposa está grávida. Eu sei que tem pessoas novas aqui que não sabem. E uma vez me falaram assim, olha, a mulher grávida é uma TPM constante, viu? É uma situação hormonal, né, física mesmo, biológica, né, fisiológica, muito forte. Né? Tem pessoas grávidas aqui, e tem maridos de pessoas grávidas aqui. Sabe o que eu estou falando? E, de fato, muda o humor. Assim. Você chega, você está conversando, de repente começa a chorar. E nem ela sabe por que ela está chorando. Né? E aí você fala um negócio, ela já acha que você não ama mais ela. E aí você, né, e fica aquela coisa. E eu, há tempos atrás, aconselhei um casal, né, mais o marido do casal, né, e eles estavam passando por isso. E eu falava para ele, cara, você tem que ter paciência, você tem que ter paciência. Agora eu me vejo olhando para mim e falando, você tem que ter paciência, você tem que ter paciência, 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 porque é isso que eu tive com você, o Espírito Santo fala. E é isso, maridos, isso, esposas, que a gente tem que ter. Você vai ter, só com Ele em mim. Né? E versículo 4, ele deixa claro, né? Deixa claro, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não pode por si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, sem estar conectado na videira, é uma coisa seca. É uma coisa seca. Né? É o versículo 6. Por que eu estou secando? Por que eu estou secando? Porque acabou a alegria, acabou aquela garra de viver que você tinha quando você tinha 18, 19 anos, 17. Quando você estava prestes a entrar na sua faculdade, você queria mudar o mundo. Cadê? Onde foi parar isso? Essa noite vai voltar isso para você. Versículo 6 fala assim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Por que você acha que as suas orações não estão surtindo efeito? Né? Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que eu quiser, Rodrigo? O que eu quiser. Se ele vai dar, depende dele. Mas a via de regra do cristão, a via de regra do pequeno Cristo, o cristão é o pequeno Cristo, aquele que segue a Cristo, que é o discípulo dele. A via de regra é as suas orações serem atendidas. Essas são as minhas orações serem atendidas. Se aquele pensamento, será que alguém me ama? Né? Você está com esse sentimento, né? De autocomiseração, de autopiedade, se achando o mais coitadinho,
essa noite, Jesus está dizendo para você: como o Pai me amou, assim eu os amei. O amor dele está sobre você. E o amor dele vai te encher essa noite. Aliás, está te enchendo. Olha só. E o versículo 11, que aqui eu tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É a plenitude da alegria de Deus. É isso, se você se dispõe a andar com uma Bíblia embaixo do braço, a ter isso aqui dentro da tua casa, e você lê, você tem que ser uma pessoa alegre. Rodrigo, mas é assim? É assim. Esse rapaz, vou voltar nele. Estou com ele na área. Ele começou a... Ele trouxe esse foi o testemunho que ele trouxe na célula, na hora que a gente se juntou lá, só os homens. Ele falou assim: rapaz, tem um rapaz que trabalha comigo lá, um senhor, e ele chegou para mim e falou assim: você percebeu que você não está mais falando palavrão? Você percebeu que você não está mais implicando com a gente? Porque ele disse que ele implicava com os caras são mais velhos que ele, os caras faziam as coisas erradas, ele ia lá e cagava na cabeça dos caras. E ele parou com isso, e começou a mudar o comportamento dele, né? E aí, ele tá voltando a ser uma pessoa alegre, está voltando, né? E vou falar para vocês, o cara está morando dentro de um quarto, de uma borracharia. Se tem alguém que não era para estar alegre com a vida, era esse cara. Ele não estava, a hora que ele começou a conectar na videira, ele começou a restaurar a alegria dele. Ele estava devendo um monte de gente, os caras foram lá ameaçar ele de mecânico, que ele tinha feito um negócio no carro dele, os caras foram para cima dele, queria pegar ele. Ele precisou correr em agiota, para vocês terem ideia da realidade do rapaz. Ele precisou correr em agiota para pegar dinheiro, porque o cara ia, sei lá o que ia fazer com ele. E ele está, assim, quem esteve com ele na célula, está vendo como que ele está aflorando de volta a vida desse rapaz. 24 anos, né? É de cortar mesmo o coração. Mas, por outro lado, de ver o poder e a transformação do Espírito Santo na vida dele, né? E vou falar para vocês, não é ele que falou que não sabe pilotar a Bíblia, é o outro rapaz. Mas ele também não entende nada disso aqui. Ele não precisa entender. Eu também não sou teólogo expert. A gente está ali na cela, o pessoal da minha cela está aqui. Tem pessoas indo lá visitar ele, só passar lá. E aí, como é que você está? Vim aqui te ver, vai dar certo, fica firme. Uma palavra, uma ligação que fez para o cara. É isso. Essas pessoas que estão sendo usadas, e tem pessoas aqui da célula que estão fazendo isso, estão sendo usadas pelo Espírito Santo, para levantar, às vezes até para salvar a vida do cara. Às vezes o cara está tão desesperado que ele vai se matar. Então, a alegria é plena, a alegria é completa na permanência na videira, né? Então, sem mim nada sobra, ele está falando. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Segundo ponto que aconteceu, né? Por que a glória de Deus se afasta? Por que a glória de Deus se afasta? Versículo 8 fala o seguinte, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando é que Deus é glorificado? Quando é que nós damos muito frutos? E assim, ele continua no versículo 8, serão meus discípulos. Então, quando eu começo a me transformar e a ter o desejo de ser um discípulo de Jesus, eu começo a dar fruto. Faz parte do pacote, eu começo a glorificar a Deus. E aí, que fruto que glorifica a Deus? Que fruto? A gente falou de vários frutos que vêm, alguns para nós, que o Espírito Santo vem e ministra em nós esses frutos do Espírito, para eu me acertar aqui, ter a paciência que eu preciso, ter a ousadia que eu preciso para ir no cliente que eu preciso, para fazer a venda que eu preciso, ministra sobre mim para me ajudar. Depois ele ministra em mim para chegar em outras pessoas. Agora, qual o fruto
que glorifica a Deus? Ele fala assim, né? E aí eu queria trazer essa reflexão. É o louvor que glorifica a Deus? A gente vir aqui louvar o Senhor, tal. O louvor, ele exalta a Deus. É a oração? A oração, ela é a comunhão que eu tenho com Deus. Aquela oração que eu faço, eu e Deus, ter comunhão com Ele. Né? Ou a oração intercessória que eu faço por uma outra pessoa. Essa oração, ela é de comunhão com Deus. Está aqui em cima, ó, pregando. Ou está aqui na escola. Domingo de manhã tem escola aqui, nesse salão. E segunda noite tem a escola Idem lá na Anísio Haddad. Isso glorifica a Deus? Isso edifica as pessoas. Então eu estou pregando aqui, estou sendo usado por Deus para edificar a fé de vocês. Isso não vai glorificar a Deus. Que fruto glorifica a Deus que Jesus está falando para nós? Olha só, versículo 16, ele fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Do que é que Jesus está falando aqui? Isso aqui nos remete ao id. Eu os escolhi para darem fruto, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Quando eu sou usado pelo Espírito Santo, quando você é usada pelo Espírito Santo para chegar em outra pessoa, e essa pessoa se conectar na videira, e ela permanecer na videira, aí você glorifica o Pai. Amém? Então, que fruto glorifica a Deus? Pessoas salvas. É isso que Ele mais deseja. É isso que está no coração de Deus. Se você tem alguma dúvida, você está chegando, você ainda não conhece muito, fala assim, mas o que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus quer comigo? Né? Ele quer, primeiro, que você permaneça nele e que Ele permaneça em você para te colocar os frutos no Espírito. E Ele quer que você frutifique e ganhe vidas, ganhe pessoas. Então, mais uma vez, parabéns para as pessoas que estão trazendo pessoas aqui, parabéns para as pessoas que estão levando outras pessoas para a célula. Isso é o que glorifica a Deus. É isso que vai fazer a presença de Deus manifestar. Quando eu comecei a conversar com aquele rapaz naquela sala, eu não tinha ideia o que o Espírito Santo estava fazendo no coração dele. Você, quando convidou a pessoa e trouxe ela aqui, ou levou ela para a sua célula, você não tem ideia o que o Espírito Santo está fazendo nessa pessoa agora, nesse momento. A presença manifesta do Espírito Santo. Isso é a glória de Deus. Olha só, por que a glória de Deus se afasta quando rompe a parceria? É porque a gente não está dando o fruto que permanece. E aí ele fala assim, no 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Escolhi para quê? Para irem e darem fruto. O irem nos remete ao id, de Mateus 28, 19 a 20. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Mateus 28, 19 a 20. Cristo já estava ressurreto, renascido, e Ele vai dizer aos seus discípulos, a ordem que Ele deixa para os seus discípulos. Ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Então, o fruto que glorifica a Deus são pessoas que você estamos trazendo, estamos sendo exemplos. E aí a importância de você estar em Cristo, porque sem Cristo em você, você não consegue refletir Ele. Essa noite, sem mim não sobra nada, a não ser a misericórdia de Deus para me buscar de volta. Só um discípulo produz frutos, só um discípulo produz outro discípulo. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Pode ser que você esteja chegando hoje, nunca ouviu falar disso, mas já queria te dizer que se você agarrar isso para a tua vida, e tudo que você receber a partir de hoje, e tudo que você recebeu até hoje, você levar isso para uma outra pessoa,
a sua vida vai mudar. Tem um discípulo meu, que eu acompanho ele, é o Tiago, né? Alguns o conhecem. Ele não está aqui não, né? Eu não vi, não chegou não. Então eu posso falar dele também. Estou brincando. Diante do Senhor, diante do Espírito Santo que eu falo dele, falo da minha esposa, falo das outras pessoas, tudo com referência para edificar a fé de vocês, para edificar a minha fé e para edificar o corpo de Cristo. O Tiago, ele nasceu em berço evangélico, de repente ele descambou para o mundão e foi fazer um test drive na vida. Graças a Deus, ele fez um test drive com um carro que tinha bastante airbag, tinha ABS nas 4 rodas, então ele não se detonou demais aí para fora, né? Como eu, por exemplo, cheguei em Cristo completamente detonado aos 33 anos de idade. Hoje tenho 39. E o Tiago vem caminhando. Ele, de fato, se converteu depois, conheceu a Cristo, conheceu a videira, começou a se conectar na videira, e eu acompanhando ele. E ele namorava, e ele chegou em Cristo. Depois, com o tempo, a namorada dele também chegou em Cristo. E foi um tempo assim de muita paciência que ele precisou ter, porque ele já entendeu muitas coisas do relacionamento cristão, já quis parar com relação sexual, já quis parar com uma série de coisas que ele entendeu que era pecado diante de Deus, que ele queria ter uma vida santificada, ele queria ser usado por Deus, ele queria frutificar. E ele entendeu isso, mas a namorada dele não entendeu. E aí, eu falei, agora você tem que esperar ela, velho, não tem jeito, você quer continuar com ela, tem que esperar ela chegar nessa maturidade. E ela chegou e eles consagraram a vida deles, eles consagraram o namoro deles, e aí eles marcaram, ficaram noivos, né? E ele falava assim, mas como é que eu vou casar, cara? Não sei. Eu falei, velho, marca a data do teu casamento, que você vai ver como é que Deus vai abrir as portas para você. Como é que as coisas vão acontecer. E ele pega, marca, fica noivo, e marca a data do casamento. E aí, a vida dele e dela, da Milena, começou a fazer assim, ó, e virar. E o que esse menino está fazendo, e o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo através da vida dele, de alcançar outras vidas. Tem gente da célula dele aqui, ele é líder de célula, ele assumiu, ele era da minha célula nessa época, e a gente, foi a época que eu casei, que deu um chabu também no meu casamento, a Juliana ficou muito mal, eu precisei me ausentar da célula, e eu falei, Tiagão, agora é com você, velho, você que toca aí. E ele pegou, assumiu a célula, falou, ó, eu não tenho muito jeito. Eu falei, velho, o Espírito Santo vai te ajudar. E ele pegou, assumiu essa célula, hoje ele tem a célula dele. A célula dele já tem, que eu sei, 1, 2, 3 casais, sim, de pessoas que estão namorando, que estão na mesma pegada que ele estava. E o que ele está dando de fruto, e o que esse menino está fazendo, ele é representante de vendas, ele vive para dentro de pet shop, veterinário, clínica veterinária. Ele representa esses remédios para animais. E ele está assim, ele estudou com muitos veterinários, ele é formado em veterinária, e ele vai e ele fala de Deus para os caras, de um jeito, e tá trazendo. E a célula dele, o que eu peço para ele, o que o Espírito Santo pede para ele está fazendo, ele está obedecendo. E a vida dele fez assim, ó, uf. A Milena foi... É uma pena eles não estarem aqui, mas um dia eu vou fazer eles virem aqui para eu testemunhar isso, colocar eles como um testemunho. Ela é nutricionista. Ainda bem que tem uns universitários ali para me ajudar. Ó. Ela é nutricionista. E ela tinha uma clínica. Ela alugava uma sala, num desses conjuntos de sala, ali na Prisciliano, e ela vinha com os clientes dela. Começou a galgar, ela trabalhou muitos anos numa empresa que fazia refeições para a indústria, mas ela não era satisfeita ali. Ela falou, não é aqui, eu quero atuar diretamente na minha área, eu quero clinicar, eu quero ajudar as pessoas a perder peso, eu quero ajudar as pessoas a ter saúde, e a gente orando por isso. Hoje, ela tá numa clínica do endocrinologista, que é o meu endocrinologista, é de outras pessoas aqui também que eu sei, o Marquitão vai lá também, estamos levando todo mundo lá.
Ela está na clínica desse cara, ele, o pai dele, tem uma psiquiatra e tem ela. Assim, é um baita de um endócrino, ela está no meio desses dois médicos, e ela está assim, ela não tem horário na agenda dela, ela só atende particular, quem é médico sabe o que significa isso em termos financeiros, ela só atende particular, né? Ela não quer entrar, os dois lá médicos estavam querendo articular para ela entrar para dentro de um convênio, iam ajudar ela, não quero, vou ficar aqui, assim, então, está um negócio a vida deles, né? E eles estão, por que eu estou trazendo isso? Porque ele tem sido um discípulo, né? Assim como eu tenho sido um discípulo do meu discipulador, que é o pastor Temístocles, ele tem sido meu discípulo, ele já está formando outro discípulo, que já está formando outro discípulo. Então isso está acontecendo, isso é real e é possível, né? Eles estão construindo a casa deles num desses village dama aí que eu não sei qual é. Vão mudar, acho que é no 3, né? É onde vocês moram, não é? É no 2? É no 1? É onde vocês moram, não é? Estão construindo lá, vão mudar para lá. E assim, ele tem glorificado a Deus com as atitudes dele. E Deus tem agido na vida dele. Agora, sem mim, nada sobra, a não ser a misericórdia de Deus para me buscar de volta. Se você ainda não se encaixou, não está entendendo que você está nesse ramo, agora eu vou tirar toda a dúvida da sua cabeça. Você está, nesse momento, sendo enxertado de volta. Deus, nesse momento, está te enxertando nessa videira, nesse ramo, nessa noite. Vocês já viram um enxerto? É quando você tem uma planta, e a gente está falando de videira, né? E existe isso na agricultura, no manejo da parreira, da uva, da videira. Você faz um corte e enxerta, coloca, né? Faz um corte assim no tronco, no cavalo, e enxerta o ramo. E ali ele volta, ele continua e dá vida. Ele vai frutificar e vai dar outros, vai dar cachos de uva, ele vai dar folhas, É isso que Deus está fazendo com você essa noite. É a misericórdia dele que te trouxe aqui e fez você permanecer em pé até hoje. Olha só, no versículo 16, ele fala assim: não foi vocês que me escolheram, eu os escolhi. Ele está tomando a iniciativa sobre a sua vida essa noite. Ele está te colocando de volta na videira. Ele está te colocando de volta. A misericórdia de Deus, ela torna Deus Pai favorável a você. O versículo 13 e 14, olha o que Ele está fazendo com você e comigo essa noite. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Hoje Deus está falando para você: eu te quero como um amigo. Você é meu amigo. Estou vendo os rostinhos de vocês aqui, estou vendo Jesus pegando cada um de vocês pelas mãos e trazendo como seu amigo, porque Ele fala que eu não vou te tratar mais como servo, porque o servo eu não falo para ele o que eu quero, o amigo eu falo. Então, a partir de hoje, já começando por essa noite, o Espírito Santo está falando com você. Você vai poder ouvir a voz dele, porque você está conectado na videira. Olha só, no versículo 15, ele fala assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, Deus vai começar a falar com você. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Deus vai começar a falar com você, ou vai voltar a falar com você? E você vai voltar a dar fruto, ou você vai começar a dar fruto, e você vai dar fruto que glorifica a Deus. É o fruto que permanece. São vidas. O último batismo nosso, tinham 27 pessoas sendo batizadas. A gente vai ter outro no final do ano. Eu sei que tem pessoas aqui que vão batizar, em nome de Jesus. E eu sei que aquele dia, 27 pessoas, foi uma festa assim, maravilhosa. Tinham exatamente 211 convidados lá na chácara que a gente tem, na nossa chácara. 211 pessoas, foi uma festa assim, fantástica. Foi uma alegria, quem esteve lá pôde sentir a alegria daquelas vidas estarem sendo entregues. Tem pessoas aqui que batizou aquele dia. Tem pessoas que foram lá, que viram, que presenciaram. Teve um rapaz que foi, ele testemunhou assim para mim: nossa, Rodrigão, a primeira
a primeira vez que eu vim no batismo aqui, a gente fazia ali dentro do alpendre da casa, tinha 7 pessoas, 5, 6 batizando, fazia tudo ali. Dessa vez nós precisamos alugar uma tenda de 10 metros por 10, para poder acomodar as pessoas. Alugamos 250 cadeiras. Foi um negócio assim. Até compramos uma bateria de 1.872 tiros de rojão, com 14 tiros cada um. Lembro de tudo isso. Compramos 7 daqueles morteiros que fazem assim, ó, estoura. Porque quando tem um pecador, um ser humano que entende a necessidade de aceitar a Deus, de se reconhecer, de se arrepender, a Bíblia fala que é o único momento que tem festa no céu. Então, aquele dia, a gente fez festa no céu. E Deus está me falando aqui que muitos daqui vão estar no próximo batismo, levando pessoas para serem batizadas, e vão estar no próximo batismo participando com a sua célula daquela festa. Amém? Porque esse é o fruto. Ele está revelando. Ele está revelando para você, ele está te tornando amigo dele. Você, junto comigo, vão fazer parte desse plano, porque nós vamos abalar essa cidade. Ou vocês acham que Deus está confortável, Deus está conformado com a situação que a gente está vivendo? Não está, mas Jesus não está mais aqui, fisicamente. Jesus está aqui porque nós estamos aqui, porque você aceitou Ele no seu coração, e Ele está vivendo dentro de você, e Ele precisa de você, Ele precisa de mim, para poder chegar nessas pessoas que estão aflitas. Essas pessoas estão aflitas. Cristo, quando foi orar no Getsemane, antes dele ser crucificado, naquela noite que antecedeu a captura dele, a Bíblia fala que ele estava ajoelhado, e ele disse, a Bíblia fala que ele sentiu uma tristeza agonizante. Quem lê a Bíblia naquela versão contemporânea, fala que ele sentiu uma tristeza agonizante. E falou, Senhor, né, Pai, passa de mim esse cálice. Se for da tua vontade, tudo bem, mas se não for, eu quero estar fora dessa jogada aí, porque esse negócio de ir para a cruz não deve ser bom. Ou vocês acham que ele falou, não, eu vou para a cruz hoje, acordei, então a bênção, hoje eu quero ir lá ser crucificado. Não, ele disse que ele sentiu uma tristeza agonizante. Eu não sei se Lucas ou Marcos fala que ele transpirou sangue. E aí ele vai para a cruz, ele leva ali o meu pecado, o seu, ele leva a minha doença, leva a sua. E aí ele renasce, Deus, no poder do Espírito Santo, renasceu ele, fez ele ressuscitar. E ele volta para os seus discípulos. E a primeira vez que ele aparece ressurreto para os discípulos, primeiro ele aparece para Maria Madalena, mas depois ele vai até os 11 que estavam dentro de um quarto, uma sala, de uma casa, fechado, e ele aparece dentro do quarto, e ele fala assim, paz seja com vocês. E ele fala de novo, paz sejam com vocês, não tema. E na sequência, ele fala para eles, essa passagem que eu li para vocês, de ide e fazer discípulos. Ele fala, todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada pelo meu Pai. Portanto, agora vão e façam discípulos. Então, o desejo de Cristo, se Cristo apareceu para você e você entende, e você viu e teve um contato com Ele, esse Cristo vivo, é porque Ele trouxe paz para a tua vida, e essa paz vai permanecer para o resto da sua vida. Mas no segundo momento, a parceria é, vão, ide, vai. Ele fala para mim, o dia que ele me resgatou, o dia que eu conheci a Cristo, 31 de dezembro de 2008, aquele dia minha vida começou a ser transformada, minha vida era uma lama, era um lixo de vida, eu nunca fui drogado, nunca mexi com droga, mas eu levava uma droga de vida, tinha tudo que eu aparentemente precisava ter, de bens materiais, era sócio de uma construtora, estava indo bem a empresa, embora eu achava que não, mas a minha vida era um lixo, ele me trouxe paz. E ele começou a ministrar sobre mim aquele dia. Você precisa ir. Eu preciso de você, Rodrigo. Eu preciso que você vá. E hoje, por esses dias, eu tenho cada dia mais entendido o que Ele quer fazer comigo. E aonde Ele quer me levar. E eu queria dizer que é o mesmo lugar que Ele quer te levar. E queria dizer que Ele vai te levar. Queria dizer que Ele está te levantando essa noite, está te reconectando na videira. Vamos ficar em pé e vamos fazer a nossa oração agora. E você vai se sentir reconectado. Você vai se sentir
enxertado nessa videira, e a alegria vai te tomar, a paz vai te tomar. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a ter ousadia para falar do amor de Deus, porque você está saindo aqui inundado do amor de Deus. Você vai sair daqui inundado pelos frutos do Espírito. Você vai parar de falar, eu não consigo. Você vai começar a conseguir. Você não vai nem tentar, você vai começar a conseguir. Quem foi tocado por essa palavra? Quem entendeu que o Espírito Santo falou com você? Quem sentiu a presença dele? Vem aqui para frente. Quem quer ser reconectado? Quem quer se conectar com Cristo? Vem aqui para frente que nós vamos orar com vocês. Os líderes que estão aqui podem vir, vão ajudar a gente a orar. Você vai ser reconectado à videira. Vem para frente. Vamos entregar. Vem aqui colocar essas coisas que você não consegue. Vem aqui pedir que você quer frutificar, que você quer dar vidas, para o Senhor. Vem aqui dizer que você quer sim se transformar num discípulo. Você que tem sido rebelde, você que não tem atendido aquilo que o seu pastor pede, aquilo que o seu líder pede, você que não tem atendido a orientação do seu pastor de ir para a reunião Atos de terça-feira, você que tem relutado, você que tem achado argumentos para não ir na reunião Atos, você que já sabe dessa reunião, precisa ir lá, você que tem relutado para participar da escola Idem, você que já recebeu a orientação do seu líder de célula, do seu pastor, vem aqui, Deus quer te reconectar, Deus quer te colocar na videira, Deus quer te trazer a unção da obediência, Deus quer te curar. Você que precisa de uma cura física, meu irmão, minha irmã, vem para cá, porque o Espírito Santo essa noite vai te curar, em nome de Jesus. Podem orar, pode ministrar a cura, pode ministrar a libertação, pode ministrar sobre o povo de Deus, em nome de